serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador. Neste tempo sacrossanto, o pecado faz horror, contemplando a cruz de Cristo. Já não sejas pecador, contemplando a cruz de Cristo. Já não sejas pecador. Assim começamos, assim rezamos, assim cantamos, pelo menos aqui no Brasil, durante o tempo da Quaresma. É uma música muito conhecida, muito cantada. Aqui no interior de Goiás, tenho certeza que em todas as vias sacras, procissões da Semana Santa, cantaremos esta música. Pecador, agora é tempo. Aqui, na Diocese de Uruaçu, a gente canta assim: de contrição e de temor, serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador. E é claro, vamos começar esta live junto com o Bispo de Formosa, Dom Adair José Guimarães. E nós vamos primeiro falar sobre esta Semana Santa. O que é Semana Santa? Alguns dizem Semana Maior, outros dizem Semana do Amor. E vamos conversar um pouco com Dom Adair sobre Semana Santa. E é claro, vamos falar um pouco sobre cada dia. Você já pode distribuir este link aí nos seus contatos para que a gente possa conversar e rezar juntos. Junto com você, junto com sua família. Você que tem a oportunidade de colocar esta live na sua televisão, ou no seu celular, no seu notebook, seu trabalho, ou onde você estiver, dentro do ônibus, dentro do carro, acompanhando este momento de catequese. E é para isso que nós convidamos agora Dom Adair José Guimarães, para que a gente possa, neste momento, receber uma catequese sobre o que é a Semana Santa e nós vamos esmiuçá-la dia a dia junto com Dom Adair José Guimarães. Bem-vindo, meu amigo. Deus seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos neste espaço de tempo de catequese sobre a Semana Santa, chamada também Semana Maior, a semana que os católicos realmente param para reverenciar o mistério sacrossanto da cruz. Não podemos entender a Semana Santa sem esse grande símbolo, o símbolo da cruz, que para nós católicos é o símbolo mais fecundo, mais eloquente, mais contundente para a nossa meditação e enlevo espiritual. Agradeço, Rondinei, por estar contigo neste momento. Quero apresentar aos nossos internautas, nossos seguidores aqui do nosso canal, o Rondinei, que é um missionário leigo e vai casar-se agora no dia 1º de maio em Santa Rita do Novo Destino, aí na Diocese de Uruaçu, próximo a Goianésia, e estaremos lá. O casamento também vai ser transmitido aqui no meu canal e também no canal dele. E
nós vamos ter essa conversa muito importante que nos enche de alegria, de enlevo espiritual, pois nós precisamos cada vez mais aprimorar a nossa espiritualidade, a nossa devoção a esse mistério tão bonito do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Vou mesclar um pouco de catequese, mas eu também quero ouvir o senhor por causa do tempo do senhor como aquele que aprendeu com avô, avó, aquele que aprendeu com a mãe, aquele que aprendeu com o pároco, e depois esse tempo também de padre na sua paróquia, e então o episcopado. Nós vamos conversando e mesclando um pouco sobre isso. O que é a Semana Santa, senhor bispo? Bem, a Semana Santa ela foi se firmando já no início da Igreja. Os cristãos, os sacerdotes, os bispos da Igreja nascente deixada por Nosso Senhor Jesus Cristo foram criando ao longo dos séculos, já desde o início, a base fundamental da compreensão da Semana Santa já está nos padres da Igreja. Santo Agostinho, Santo Ambrósio, esses grandes santos e doutores da Igreja que foram criando essa metodologia para bem celebrar o mistério da Semana Santa, que é uma grande expressão religiosa que culmina com a celebração da Páscoa, que tem as suas raízes judaicas, já no Antigo Testamento, na Páscoa dos Hebreus. Então, ao longo dos séculos, isso foi sendo aprimorado e hoje nós temos a Semana Santa como um grande rito que os católicos reverenciam de maneira profunda, aqueles que têm mais conhecimento catequético, mais espiritualidade, o mistério da descida do Filho de Deus ao mundo, a sua encarnação, e a sua subida à cruz no Calvário. Jesus desce na manjedoura de Belém, onde nasce, encarna no seio de Nossa Senhora, nasce em Belém, é a descida do mistério do Verbo anunciado por Gabriel a Nossa Senhora. E Nosso Senhor faz todo esse trajeto seu de vida pública, muito expressivo, com muitos milagres, muitas bênçãos e sinais. Depois ele faz essa caminhada de subida a Jerusalém e sobe na cruz e se entrega ao Pai. Então Deus nos visita, nós rezamos muito isso no Natal, e agora Deus nos leva ao seu mistério, ou seja, a nossa vida neste mundo, ela ganha um sentido com a Semana Santa, que é esta semana que nós celebramos a subida do Filho de Deus à cruz e depois a sua volta ao Pai. E nessa subida de Cristo à cruz, ele nos leva com ele. Ele nos faz também subir ao Pai. Então nós temos, dentro desse mistério, como nos ensina o Papa Bento XVI, esta realidade da gravidade que nós conhecemos muito na física e estudamos muito isso. Para baixo é todo esse movimento material pagão que nos quer levar ao sepulcro, que nos quer descer, fazer descer ao Hades, ao sofrimento. E o ser humano, ele tem uma parte dele que é muito terrestre, o estômago, o sexo, os prazeres, os desejos, o dinheiro, enquanto que uma outra parte, que é o coração e a mente, volta para o alto. E é esta força desta relatividade que nos quer nos erguer da nossa condição frágil, de pecado, de miséria, para uma condição de extrema beleza e bondade
que é o estar com Deus para sempre. Então a Semana Santa nada mais é do que isso em poucas palavras. Deus que desce ao mundo e que sobe conosco pelo sacrifício do Calvário para nos levar de volta ao Pai. É o mistério da redenção, que no latim redimere significa esse movimento que você compra o escravo de volta. Você pega os escravos que eram seus, que estão agora dentro de uma senzala do diabo, que estão aprisionados pelo pecado, pela miséria e pela condenação, e agora você os compra de volta. E nosso Senhor fez isso. O pecado original nos levou para a senzala do inimigo. E Jesus vem, é o enviado do Pai que desce, que nos compra com o preço do seu sangue, para nos trazer de volta agora para o redil, não para a senzala, mas para o redil das ovelhas, que com Cristo sobe ao Pai pelo mistério da redenção, pelo mistério da salvação na cruz. Começamos então, depois dessa catequese do Adair sobre a Semana Santa, começamos então a esmiuçar, dia a dia. Queremos falar com você agora, e nós pedimos novamente, distribua esse link para que possamos alcançar mais pessoas. Nós queremos falar agora sobre o Domingo de Ramos. Pelo menos aqui, no estado de Goiás, no interior, tem-se o costume de convidar o povo, sair da porta de uma capela ou de um outro lugar determinado, até chegar na matriz. Arruma-se um carro de som, tem sempre um músico que ajuda, o padre ou o bispo nesse momento, e o povo sai às ruas com os ramos, no Domingo de Ramos, e nós cantamos assim: Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. A catequese, a música, né, Dodai? O senhor se lembra disso? Como padre, Mara Rosa, Minasul, catedral em Uruaçu, né? O senhor se lembra disso com o povo? Saindo à rua, pedindo o povo para cantar, de maneira especial, né? Essa música nos lembra muito o Domingo de Ramos, né? Vamos falar um pouco sobre Domingo de Ramos, Nordaí. Bem, é uma liturgia bonita. Hoje nós já celebramos aqui na Catedral nossa de Formosa essa belíssima liturgia do Domingo de Ramos, que é também chamada liturgia do Domingo da Paixão do Senhor. A gente celebra no Domingo de Ramos toda uma liturgia também voltada para a paixão do Senhor. Inclusive, o relato do Evangelho é sobre a paixão. Então, o que nos ensina o Papa Paulo VI, numa locução de 1970? Devemos tributar toda a nossa consideração ao que se refere a Cristo no mistério pascal. É este o tema central bíblico, teológico e espiritual da nossa fé. Meditamo-lo durante a Semana Santa, na visão absorvente da figura divina e humana de Jesus Cristo, como São Paulo, que julgava não conhecer senão a Cristo e o Cristo crucificado. Ou como Santo Inácio de Antioquia, ao escrever: é a Ele que eu procuro, a Ele que morreu por nós. É Ele que eu quero, Ele que ressuscitou por nós. Ou como São Francisco de Verna, ou como o povo fiel na Via Sacra, na liturgia da Noite Santa, ao fixar nele toda a atenção com o mesmo fervor e a mesma devoção. Desta feita, São João Paulo II também vai falar da Semana Santa, da Quaresma, como essas grandes preparações que nós fazemos para vivenciar esse mistério do Cristo. E São João Paulo II, em 1979, ele disse: embora nos acompanhe durante todas as semanas deste período quaresmal, o pensamento da paixão de Cristo, só todavia, esta semana, a única, no sentido pleno da palavra, é a semana da paixão do Senhor, é a Semana Santa.
E o Papa Bento XVI diz: a Semana Santa, que para nós cristãos é uma semana mais importante do ano, nos oferece a oportunidade de mergulharmos nos eventos centrais da nossa redenção, de reviver o mistério pascal, o grande mistério da fé. Então, o Domingo de Ramos é marcado por esta música, Hosana Ei, Hosana A, que se canta em todas as celebrações, praticamente, porque ela é tirada do Evangelho. O próprio povo de Israel, de Jerusalém, quando acolhe Nosso Senhor naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o Evangelho relata que o povo cantava Hosana ao Rei, Filho de Davi. Então nós retomamos muito isso. Então o Domingo de Ramos, ele dá início à Semana Santa, lembra essa entrada triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, aclamado pelos judeus. É claro que muitos que hoje foram à missa desse Domingo de Ramos poderão ter escutado o sacerdote até falar, aquele povo que acolhe Jesus é o mesmo povo que condena Jesus. Não é, eu creio que seja um erro, porque o povo que acolhe, aclama Jesus em Jerusalém são os anauíns de Javé, os pobres de Deus que seguiam Jesus depois das curas, depois de testemunhar os grandes milagres, as grandes manifestações de Jesus, seus ensinamentos, passaram a segui-lo. Vocês podem ver que muitas curas que Jesus realizou depois, os cegos e outros seguiram Jesus, eles foram seguindo. É esse povo que aclama Cristo triunfantemente entrando em Jerusalém. Quem condena Jesus não são os anauíns, não são os pobres, não são aqueles que se tornaram discípulos, que começaram a viver essa graça, essa bênção do seguimento a Jesus. É o povo do Sinédrio. O Sinédrio que vai condenar Jesus. As turbas ligadas aos sacerdotes, aos fariseus, aos judeus, aos maiorais do templo ali, que vão julgar e condenar Jesus. Mas é o povo simples que acolhe Jesus. E com os louvores, com esse significado na Semana Santa, a igreja recorda esse louvor da multidão cobrindo os caminhos para a passagem de Jesus. Com ramos e matos proclamamos hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Com esse gesto, os ramos durante a procissão, os cristãos de hoje manifestam sua fé em Jesus Cristo e Senhor. Este domingo é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão por onde nosso Senhor passaria, montado num jumento. Com isso, ele despertou nos sacerdotes da época e mestres da lei inveja, desconfiança e medo de perder o poder. Começa então uma trama para condená-lo à morte. A liturgia dos ramos não é uma repetição apenas da cena evangélica, mas um sacramento da nossa fé na vitória de Cristo na história. Ao contemplarmos este mistério, diz-nos Santo André de Creta, bispo, e mistério de amor, devemos glorificar a Deus, devemos agitar os nossos ramos espirituais, como nos diz esse grande santo. Devemos nos mostrar em adoração, como nos diz o mesmo santo em um de seus escritos. Em vez de mantos ou ramos sem vida, em vez de folhagens que alegram o olhar por pouco tempo, mas depressa perde o seu verdor, prostremo-nos aos pés do Cristo. Prostremo-nos aos seus pés como mantos estendidos. Aqui, Santo André está dizendo que nós é que devemos ser esses ramos. Nós que devemos ser estes mantos que são jogados para que Jesus passe sobre nós. Isso é um gesto muito bonito, místico, claro, interiormente. A gente deve se sentir isso. E é claro que a partir do momento que nós vamos aprendendo no silêncio, na obediência, na leitura da palavra, nós vamos criando essa
capacidade de nos tornarmos esses tapetes para que Cristo sobre nós passe e deixe o perfume dos seus pés, a força do seu amor, a unção do seu Espírito, para que nós possamos entender que somente com Ele nós podemos crescer na vida. E aqui eu me lembro de uma passagem do Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora de São Luís Maria de Grongnon, que é um tratado muito bonito, que hoje é muito usado, muitas pessoas o leem para fazer a sua consagração a Nossa Senhora. São Luís Maria de Montfort, ele diz, olha, o escravo de Nossa Senhora, ele deve ser como a baba da lesma. Ele deve estar rente, ele deve estar no chão, ele deve ter essa humildade, deve ser humus, você deve se igualar à terra. E nós somos chamados a sermos esses tapetes para que Jesus passe sobre nós. Muito bonito essa reflexão, esse texto também, né? Desse santo que o senhor trouxe para a gente meditar e rezar esse domingo de Ramos, né? Somos os ramos e os tapetes espirituais, né, dona Daí? Senão fica muito material, né? Um raminho quebrado em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Mas o ramo somos nós. Vamos mergulhar no segundo dia da Semana Santa, a segunda-feira. E observe, você que está acompanhando essa live, observe que durante a Semana Santa nós vamos ter picos. Osana Re, Osana Ra, ramos, o povo canta na rua, aí de repente recolhimento, silêncio, aí na Quinta-feira Santa temos outro pico, outra festa, daqui a pouco nós vamos falar disso, sexta-feira mais silêncio, mais recolhimento, tem isso mesmo na Semana Santa, observe. Na segunda-feira eu quero cantar junto com você uma música que canta-se muito na época da quaresma toda, principalmente na oração da Via Sacra, na sexta, na quarta, com os jovens, normalmente é no sábado, né? Mas se canta muito. Cante junto conosco essa canção. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguires meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Falando sobre esta segunda-feira, dona Daí, queria que o senhor explicasse um pouco, né? Há uma grande catequese, né? Há um entendimento maior, porque ainda não é suficiente, do tríduo pascal, né? Ao começar da quinta-feira. Né? Mas a segunda, a terça e a quarta, essa catequese é ainda um pouco reduzida. Nós precisamos aprender mais sobre como viver, por exemplo, a segunda-feira da Semana Santa. É bom lembrar que a quaresma termina, ela se conclui no domingo de Ramos, mas o espírito quaresmal, ele adentra a Semana Santa, indo até na tarde de quinta-feira. Já nas vésperas de quinta-feira, então nós começaremos o tríduo pascal. Então a segunda, terça e a quarta são ainda momentos muito penitenciais, tanto que a gente usa a cor roxa. Continuamos com a cor da quaresma, né? A gente usa hoje no domingo de Ramos o vermelho, que é uma referência à paixão de Cristo, que é uma celebração muito bonita, muito apreciada e muito interessante. E aqui eu quero abrir um parênteses para lembrar que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, grande Papa,
ele escolheu o Domingo de Ramos sempre para fazer as jornadas mundiais dos jovens. Este ano vai ser em Portugal, mas quando não tem a jornada fora, sempre no Vaticano, no Domingo de Ramos, se faz a celebração da Jornada Mundial da Juventude. E a Missa de Ramos na Santa Sé, no Vaticano, sempre ela é muito direcionada aos jovens. João Paulo II, não preciso dizer aqui, foi um grande apóstolo das famílias, da juventude, um grande sacerdote, grande bispo, um grande lutador contra o comunismo. Fez um trabalho imenso contra o comunismo, defendendo a família, promovendo a vida, né? É um Papa que nunca elogiou ditadores, nem esses líderes políticos mentirosos e falaciosos que a gente conhece mundo afora. Ele lidou com essa gente tudo dentro da firmeza, com a firmeza da fé, e mesmo diante de governos como o sandinismo na Nicarágua e em Cuba também, diante de Fidel Castro, o Papa João Paulo II nunca titubeou em dizer a verdade cristã nesses lugares e nunca elogiou esses líderes famigerados que propõem esses poderes alçados no marxismo comunista, que tira a liberdade das pessoas, que destrói a família, que promove sistemas corruptos até a medula. A gente sabe disso, Foro de São Paulo e tudo mais, né? Então é muito bom lembrar que no Domingo de Ramos a gente vai ter sempre essa memória de João Paulo II como aquele que se tornou o grande apóstolo dos jovens, depois das famílias, o apóstolo da vida e um grande lutador contra os sistemas tirânicos deste mundo. Fez um grande trabalho esse Papa e a gente recorda esse fato hoje com muita alegria, com muita saudade no coração deste homem que marcou as Semanas Santas, sobretudo do clero, pois na Quinta-feira Santa, nós vamos falar disso depois, a gente retoma, mas só adiantando que ele sempre escrevia uma carta aos padres que os bispos usavam na homilia, na Quinta-feira Santa, e passava para a gente, era uma grande bênção. Então, todos os dias dessa semana, inclusive a segunda-feira, se recorda, medita e reza contemplando a paixão do Senhor. Atenção para o que nos ensina Santa Teresa do Menino Jesus. O canto do sofrimento unido aos sofrimentos é aquilo que mais cativa o seu coração. Jesus arde de amor por nós. Olha a sua face adorável, olha os seus olhos apagados e baixos, olha essas chagas, olha a face de Jesus. Ali verás como nos ama. É claro que em cada lugar, cada região do Brasil, sempre as Semanas Santas ela ganha aspectos muito próprios. Se você for a uma cidade tradicional de Minas Gerais, você vai ver que a Semana Santa é muito intensa. Aqui na nossa Diocese de Formosa, na segunda-feira, nós temos a missa sempre às 18 horas e se faz a chamada procissão do depósito. A gente celebra a missa na catedral, as mulheres levarão a imagem de Nossa Senhora para uma paróquia, neste ano será a paróquia Cristo Rei, e os homens para outra paróquia, neste ano, paróquia São Sebastião. E depois, na quarta-feira, a gente reza as missas nesse mesmo horário, nessas duas paróquias, e traz de volta para a catedral essas imagens, realizando aquilo que nós vamos falar lá na frente, a procissão do encontro. Por isso que, para nós aqui em Formosa, a segunda-feira tem esse significado. Ela fica assim um dia bonito, assim, muito suave, muito livre. Os padres têm confissão, as pessoas têm seus trabalhos, mas já tem aquele coração voltado para esse mistério. Essa semana é a Semana Santa, nós estamos na Semana Santa. Muitas pessoas intensificam as suas meditações, intensificam suas penitências, suas adorações, nesse tempo favorável que o Senhor nos chama a essa intimidade com Ele. Esse é o significado assim para nós da Semana Santa. Isso em Minas Gerais, em Congonhas, São João del Rei, Sabará, em tantos outros lugares ali em Minas Gerais, a gente tem
muitos momentos. Tem lugares que se criam os ofícios que se rezam nesses dias da Semana Santa, como na Sexta-feira Santa, os ofícios de trevas. Enfim, é um caminho bonito que a Semana Santa propõe para que nós possamos, nada mais, nada menos do que mergulhar no mistério que nos salvou. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Terça-feira Santa, o senhor já começou a falar sobre isso, mas eu me permito ainda explorar mais esse tempo de igreja e o conhecimento que o senhor tem de igreja, porque são muitas tradições durante a Semana Santa, de segunda até a quarta. Ofício das trevas, procissão do encontro, são muitas coisas. A pessoa que quer viver bem esta Semana Santa, na terça-feira, como ela deve se comportar, senhor bispo? Bem, os dias da semana são sempre marcados já durante o ano por uma devoção muito particular, né? O domingo, dia do ressuscitado, segundo dia dos mortos, rezar pelas almas, né? Segunda-feira, por isso se reza muito, em alguns lugares, os ofícios dos mortos. A terça-feira a gente lembra dos anjos, né? Os anjos estiveram muito presentes também no mistério da revelação divina. Haja vista que o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, é aquele que anuncia a encarnação de Jesus Cristo. E nós, ao nascermos, Deus nos dá a graça de um anjo para nos acompanhar. A terça-feira, aqui na nossa diocese, por ser uma diocese muito distante, as paróquias, a gente traz a missa do clero, a missa dos Santos Óleos e do Cristo para a terça-feira, para facilitar a vida dos padres. Se eles vierem na quinta-feira, muitos não dão conta de chegar com vitalidade para as suas paróquias. Nós temos paróquia aqui de 400, 420, 350, 380 quilômetros de distância. Então é muito difícil para os padres. Mas a terça-feira, como eu já dizia, ela é um tempo também para a gente meditar essas grandezas. A mensagem central desse dia passa pela última ceia. Estamos na hora crucial de Jesus. Cristo sente, na entrega que faz, a glorificação de Deus. Ainda que encontre no caminho a covardia e o desamor, no Evangelho há uma antecipação da Quinta-feira Santa. Jesus anuncia a traição de Judas e a fraqueza de Pedro. Jesus insiste, agora é glorificado o Filho do Homem, que Deus é glorificado nele. A primeira leitura é o segundo canto do servo de Javé. Nesse canto descreve-se a missão de Jesus. Deus o destinou a ser luz das nações, para que a salvação alcance até os confins da terra. O Salmo é o 70, minha boca cantará teu auxílio. E a oração de um abandono que mostra a grande confiança de Deus. Então, a Beata Elizabeth da Trindade tem uma frase que dá para a gente colocar para a meditação na Terça-feira Santa. Vivamos de amor para morrer de amor e glorificar ao Senhor, que é todo o amor. Então, a terça-feira, ela é esse tempo que a gente lembra um pouco essa perenidade, né, da presença perpétua do Senhor entre nós. E dentro do aspecto histórico de Jesus, a gente pode imaginar que a terça-feira ainda é aquele caminho que nosso Senhor está fazendo para Jerusalém, onde ele vai comer a Páscoa, na Quinta-feira Santa, onde ele vai fazer a instituição da Eucaristia. Então, na terça-feira, Jesus ainda está a caminho de Jerusalém. Ele já tem à sua vista esta entrega. Todos esses aspectos, nosso Senhor na sua dimensão humana, que sua sangue, que tem dores, que sofre, mas na sua dimensão divina ele já contempla
esse momento difícil, porque Deus está encarnado no corpo. Cristo é imaculado, todo puro, não tem pecado, é Deus dentro de um corpo. Então é claro que o sofrimento é aquela realidade também que no lado humano de Cristo é apavorante. Nosso Senhor está subindo para Jerusalém. Ele está a caminho deste momento. Vai ter a entrada triunfante de Jesus, que já aconteceu no domingo, ele está por ali, e agora vai chegar o momento da sua despedida, quando da instituição da Eucaristia, depois vem o Getsêmani e todo esse sofrimento que mostra esta amplificação de toda a revelação do Antigo Testamento, de todo modo de oferecer a Deus a oração e o louvor, os sacrifícios que eram oferecidos no templo, pela purificação dos pecados, os sacerdotes que se revezavam as turbas no templo para sacrificar os animais, para aspergir o sangue. Então, tudo isso vai ser concentrado agora em Cristo. Nosso Senhor, como nós rezamos numa dos prefácios da oração eucarística para esse tempo próprio, vai nos ensinar que Cristo é ao mesmo tempo altar, vítima e cordeiro. No lugar daquele sacrifício, é toda aquela atividade do matadouro do templo, que os sacerdotes, às centenas, sacrificavam os animais pela conversão, pela santidade do povo. Isso agora vai terminar. E vai terminar com a destruição do templo profetizada por Jesus no ano 70. Ali 20 e poucos anos depois do sacrifício de Cristo, o templo vai ser todo desfeito pela invasão dos romanos, então não vai ter mais o sacrifício. O sacrifício concluiu com o sacrifício de Cristo na cruz. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quarta-feira, e muito se fala, muito se partilha, muito se reza a procissão do encontro. Quero perguntar ao Senhor: Jesus encontra Nossa Senhora ou Nossa Senhora encontra Jesus? Então, a quarta-feira da Semana Santa, ela é um dia muito centralizado já ali no meio da semana, e a nossa tradição nos coloca, e praticamente todas as paróquias que eu passei, tinha esse costume, essa prática da chamada procissão do encontro. Eu sempre gostei muito desse momento em que a gente realiza aquela procissão. Geralmente se celebra no lugar onde está o depósito das imagens. Aqui em Formosa é assim, celebra as missas. Eu vou celebrar na quarta-feira na paróquia Cristo Rei, onde está a imagem de Nossa Senhora, e virei com as mulheres para a catedral. Outro sacerdote celebra na São Sebastião, a gente se encontra aqui e geralmente se tem um sermão. No jargão da tradição da Semana Santa no Brasil, isso desde o Brasil colônia, é chamado Sermão da Soledade, em que você fala desta solidão do mundo, a solidão de Nossa Senhora, que é a cristalização da solidão do mundo diante da prisão, do sofrimento, dos maltratos de Cristo. Então, eu creio, Randinei, que é uma dialética essa questão de Cristo e Nossa Senhora. Primeiro porque
Nosso Senhor, na sua dimensão mesmo divina e humana, tem uma profunda relação com a Santíssima Virgem Maria. E a procissão do encontro é essa simbiose dos dois, que recorda aquele momento que é muito bonito no filme do Mel Gibson, A Paixão, que é um filme que cada vez que você assiste, a gente chora, a gente entra numa profunda estima mística para com Deus, porque é um filme que foi feito na unção, um filme muito próximo da realidade. E a gente vê esse momento do encontro. É um encontro que se dá pelos olhares. A Virgem Maria contempla o teu filho. Não é fácil para uma mãe contemplar esse aparato de dor, de desprezo, mesmo Nossa Senhora também tendo a sua consciência que ela era mãe do Verbo, toda a sua consciência humana, mas isso é insuficiente para anular nela, ou criar nela uma espécie de anestesia mística para que não sofresse com os horrores que ela assiste fazerem com seu filho. Então ela encontra Cristo no sofrimento e Nosso Senhor a encontra pelo olhar. Cristo olha para sua mãe. É um momento muito simbólico, muito significativo para nós católicos, que geralmente nessa hora do encontro de Cristo com sua mãe, que nós temos representado nessas imagens, aqui quer dizer que católico não adora imagem, mas as imagens elas nos ajudam a criar o cenário interno, simbólico. Nós precisamos disso. Não tem como você imaginar as coisas sem criar imagens. É preciso, as imagens elas são fabricadas dentro de nós, pela nossa mente, para facilitar o nosso relacionamento com as realidades, em todos os sentidos. E aqui na Quarta-feira Santa, a procissão do encontro traz este substancioso momento em que a gente pensa como foi o existencial desse fenômeno humano do encontro de Cristo com Maria, de Maria com Cristo, numa situação tão difícil, humanamente falando, difícil para Jesus, que é Deus encarnado num corpo, que sente dores, que sofrem. Ali é Cristo sofrendo. E Nossa Senhora também, com toda a sua consciência, como já disse, de que ali era um mistério de Deus que estava realizando na sua vida, mas há essa dor. E isso, Rondinei, a gente pode transferir para a nossa realidade humana. A vida ela é feita de encontros, de encontro das pessoas com elas, com outras pessoas, do encontro de mim comigo mesmo, do nosso encontro com Deus. E na dimensão nossa humana, há muitas dores, às vezes, nos encontros. Você vê nesse momento ali um desencontro, por exemplo, de tantos casais que se separam, as dores dos filhos, toda essa realidade muito dura que acontece, às vezes, em tantas famílias, ou mesmo aquele namoro, aquele noivado que se desfaz, que começou com um encontro, que fez um percurso, um caminho, de repente o pecado, uma miséria, foi suficiente para destruir tudo. É muito doloroso isso. E as necessidades dos encontros. A gente vai ver no encontro de Nossa Senhora com Jesus a necessidade dos nossos encontros com as pessoas, com a nossa família, com os nossos amigos, etc. Pois a gente vive um mundo também de tantas tristezas e tantos desencontros que vão machucando a vida das pessoas. Então é mais ou menos isso, né? Santa Teresa dos Andes, ela diz, o amor é a força que ajuda a fazer aquelas coisas pelas quais se sente mais repugnância. Às vezes nós temos dificuldades de pensar em possíveis encontros, mas é esse amor que move. E o amor, repito, é uma realidade sobrenatural, transcendente, que é próprio do espírito humano. Nenhum outro animal na face da terra
possui amor, o amor é nosso, é do humano, e só o amor pode fazer acontecer os verdadeiros encontros que curam, que salvam, encontros que trazem vida e renovação. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou minha hora. Comei e tomai é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tira-se o paramento roxo, a igreja se veste de branco para celebrar uma festa. Branco, na igreja, significa festa. Aqueles que vão receber o sacramento do batismo, o branco está presente. A noiva, no dia do casamento, o branco está presente. Mas que festa é essa, dona Ari, que se celebra na Quinta-feira Santa? Bem, vocês que estão nos acompanhando, esta live está sendo transmitida no meu canal do YouTube, do André José Guimarães, no canal do YouTube de Rondinei Arantes. Depois, no final, a gente vai pedir para que vocês também se inscrevam no canal do Rondinei, que ele tem feito um trabalho muito bonito também, sobretudo matutando a fé, com os aspectos bem interessantes neste canal. Bem, Rondinei, queridos internautas, nós estamos aqui no meu canal com 233 pessoas nos assistindo. Agradeço imensamente o carinho de todos, pessoas de diversos lugares que estão mandando mensagens bonitas. A gente é muito feliz por esta comunidade que vai entrando na nossa vida através desse contato com vocês, que de diversos lugares irmanam conosco nesses tempos de oração tão importantes. Bem, a Quinta-feira Santa, ela é um momento muito importante dentro da Semana Santa, porque nela nós celebramos a instituição do sacerdócio e a instituição da Sagrada Eucaristia. A instituição do sacerdócio, a gente lembra que ela se dá concomitantemente na Santa Ceia celebrada por Jesus, quando ele institui o sacramento do seu corpo e do seu sangue e diz: fazei isto em memória de mim. Ele diz aos apóstolos, os apóstolos são as colunas inquebrantáveis da igreja. E esses apóstolos vão sendo sucedidos, à medida que vão morrendo, vão impondo as mãos sobre outros, que são os bispos. Os apóstolos foram bispos. E os sacerdotes, eles são colaboradores dos bispos. O padre participa do mistério da sucessão apostólica do bispo, onde ele atua. Isso é muito importante, muito profundo, e a gente precisa ter presente isso. Então, a nossa igreja, ela é apostólica. A nossa igreja, ela nasce do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é de direito divino, não é de direito humano, é de direito divino, a igreja. E Cristo quis que a igreja existisse, por isso ele estabeleceu a igreja sobre os apóstolos, para que eles pudessem dar continuidade aos sinais, aos mistérios da sua paixão, da sua entrega como Cordeiro de Deus. Então, na Quinta-feira Santa, na parte da manhã, nós temos a missa do Crisma. Aqui na nossa diocese, como já adiantei, a gente faz na terça-feira por causa das distâncias, mas em quase todas as dioceses se celebra na Quinta-feira Santa, de manhã, quando o bispo abençoa os olhos, os santos olhos do batismo e dos enfermos e consagra o crisma, porque no óleo do batismo dos enfermos é uma bênção, mas no crisma há uma confecção do crisma, em que o bispo derrama os perfumes, o bálsamo, faz todo aquele ritual
tem aquele momento do sopro que o bispo faz sobre o óleo, que é toda uma dimensão da recriação do mundo, essa coisa toda, muito bonita. E estes santos óleos, eles são fruto da generosidade da oliveira, que nos deu este óleo, esse azeite, né, para a função da igreja. O óleo do batismo, que serve para batizar as pessoas, que é o momento mais importante da vida de qualquer pessoa. Depois os enfermos e o crisma, que é usado para a confirmação do batismo, e usado também na unção das mãos dos novos padres e da cabeça dos novos bispos. Então, o óleo do crisma é muito importante para isso, para nós. Então, essa instituição do sacerdote e depois a instituição da Eucaristia, que a gente faz à noite, que inclui o rito do lava-pés, que é o gesto da entrega, do amor, que são indispensáveis para a vida eucarística. Nós precisamos ter presente isso. E na instituição da Eucaristia, nós temos também a cerimônia do lava-pés. É a missa também chamada de Ceia do Senhor, celebrada geralmente à noite, na quinta-feira, quando a igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal. Aqui nós precisamos entender que é o núcleo mais profundo de toda a liturgia da igreja, que vai vitalizar todo o conjunto da celebração vital da liturgia na igreja. Então a gente recorda a última ceia, na qual Jesus, na noite em que foi entregue, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, consagradas no seu corpo e no seu sangue, na forma que hoje nós celebramos do pão e do vinho. Na verdade, na instituição da Eucaristia, essa matéria absolutamente necessária, é uma matéria válida, o pão asmo, o pão sem mistura, o pão sem fermento, e o vinho também, sem adicionamentos, o vinho puro, de tinto de uva. Então aqui você tem esse conjunto desses alimentos, o pão e o vinho, que fazem parte substancial da instituição da Eucaristia. Então nesta missa faz-se, portanto, a memória da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. E durante a missa ocorre a cerimônia do lava-pés, que já falamos, que lembra o gesto de Jesus na última ceia, quando lavou os pés dos seus apóstolos. É um momento de perdão, um momento muito bonito, e a Santa Missa, hoje, como nós a celebramos, ela mantém essa dimensão da purificação através do ato penitencial antes da celebração. Então, o sermão desta missa é conhecido como mandato ou do novo mandamento. Por isso que o Rondinei já começou cantando esse canto do novo mandamento para dar o sentido, né? No final da missa faz-se a chamada procissão do translado do Santíssimo Sacramento a um altar da igreja, um altar mor, ou para uma capela onde se tem o costume de levar a espécie eucarística. Aqui nós ainda deixamos a igreja, o sacrário vazio, a igreja está despojada para celebrar na sexta-feira o mistério da paixão e depois a alegria da Páscoa. Então são muito importantes esse momento. E Santo Agostinho, sobre a Eucaristia, ele faz 3 pensamentos interessantes. Não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é Cristo Jesus que nos transforma nele. Segundo, sendo Deus onipotente, não pôde dar mais. Sendo sapientíssimo, não soube dar mais. E sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. E por último, a Eucaristia é o pão de cada dia que se torna como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Cristo é o nosso fármaco, é o nosso remédio que nos cura e liberta. Vitória, tu reinarás,
Ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Sexta-feira Santa, por que tanto silêncio? Por que tanto recolhimento? O que a Sexta-feira Santa tem de tão profundo, Dona Daí, que nós ainda não compreendemos? E pior que nesses tempos que vivemos, nós perdemos ainda mais o sentido da Sexta-feira Santa e da Semana Santa, da Quaresma em geral. Eu ainda lembro, quando crianças, que esse tempo era vivenciado com mais intensidade, com mais mistérios. Hoje nós perdemos muito. A Sexta-feira Santa é este momento em que nós reverenciamos a profunda entrega de Cristo no mistério da sua paixão. É o Getsêmani que vai se concluir na cruz. Quando Jesus está no jardim do Getsêmani, onde nós temos aquela igreja tão bonita do Getsêmani, com aquela pedra ali na frente do altar, lá em Jerusalém, que é o lugar onde Jesus chorou, na sua solidão, da sua entrega. Ele vai ali para orar depois da ceia, antes de se entregue aos soldados. Ele fica só, os apóstolos dormem. E ali ele reclinado sobre aquela pedra, ele contempla o Monte Sião, o Monte do Louvor, o Monte da Oração, e do outro lado, o Monte do Calvário, o lugar da caveira. Era o lugar onde eram executadas, crucificadas as pessoas malfeitoras da sociedade. Então é a dor. A Sexta-feira Santa é uma contemplação profunda da paixão e da morte de Cristo. Logo o silêncio, o jejum, a abstinência de carne e a oração deve marcar esse dia, que ao contrário de que muitos pensam, não deve ser vivido em clima de luto, mas de profundo respeito diante da morte do Senhor. Pois morrendo foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna. Às 15 horas, horário em que Jesus foi morto, é celebrada a principal cerimônia do dia, a paixão do Senhor. Nesse dia não se celebra missa e nem amanhã, nem nos sábados, no dia seguinte, que é o sábado santo, só à noite. Ela consta de 3 partes: a liturgia da palavra, é uma liturgia silenciosa, não tem canto de entrada nem de saída. O presidente da cerimônia com os diáconos geralmente se prostram ao chão. Se faz a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a comunhão eucarística, sem a missa. Então, depois deste momento, não há mais comunhão eucarística até que seja realizada a celebração da Páscoa no Sábado Santo. Então, o Sábado Santo ele é uma extensão da Sexta-feira Santa. É um tempo de silêncio em que nós contemplamos o mistério da cruz. É um dia de... São 2 dias, né, de meditação, de aprofundamento sobre o mistério que nos salvou. São Leomagno diz: o bem que Jesus alcançou com sua morte é maior que o dano causado pelo demônio com o pecado. Veja, isso é importante. Todo dano que o demônio causa à humanidade no jardim do Éden não chega perto da cura, da saração que Jesus faz no jardim do Gólgota, no jardim da morte, que está ligado com o jardim do Getsêmani, que é todo o mistério da paixão. Então aquela ação do demônio, ela é ínfima. Embora o estrago seja grande, nós ainda vivemos sob o poder desse estrago. Mas a redenção operacionalizada no mistério do jardim da cruz aniquila toda a desgraça que entrou pela árvore da vida no paraíso, trazendo a morte à humanidade, quando a árvore da cruz, despojada, uma árvore feia, a cruz é uma árvore feia,
dantesca. Então ali, tudo está consumado, consumatum est, quando Jesus fala, ali então operacionaliza o mistério da redenção, que anula a ação do demônio, e o inferno geme, o diabo se estribucha com o poder da morte de Cristo, que rasga o véu do templo, que traz terremoto, escuridão sobre a terra, que causa já ali uma ressurreição de muitos mortos que estavam indevidamente subtraídos pelas mãos de Satanás, que são liberadas, essas almas, que são vistas andando em Jerusalém, no dia da paixão de Cristo. É o mistério da dor. Aqui nós temos, por isso que no momento em que nós lemos o Evangelho da Paixão na Sexta-feira Santa, também no dia de hoje, quando se fala dessa morte de Cristo, a gente ajoelha, porque é o respeito à grandeza do mistério que nos salvou. Ali nós temos essa força extraordinária, que não é uma energia, mas nós podemos chamar de sinergia. Nós não temos palavra para explicar isso, que ocorre em razão da entrega do Cordeiro de Deus ao Pai. Aí é a redenção, aí é a grandeza de Deus. E um outro pensamento de São Boaventura, que diz: as chagas de Jesus Cristo ferem os corações mais duros e aquece as almas mais frias. Belíssima palavra. Que nós possamos nos deixar ser alcançados por esses mistérios. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. No Sábado Santo se canta o Glória na vigília das vigílias. O Sábado Santo é marcado por silêncio e júbilo. Tudo vivenciado no mesmo dia. Como rezar assim, dona Ia? Com silêncio e também com júbilo. Eu sugiro a leitura da parte de vocês da homilia do Grande Sábado, que é uma homilia dos primeiros séculos da Igreja, que está no breviário, na liturgia das horas. Se você colocar também na internet a homilia do Grande Sábado, você vai achar, e ali fala exatamente desse silêncio que nós guardamos em relação ao mistério. Nós temos falado muito do silêncio no nosso programa Oração da Manhã, que estamos meditando esse livro do Cardeal Sara, que é muito importante sobre o silêncio. Então o Sábado Santo é um dia glorioso de silêncio, e esse silêncio se irrompe à noite, na vigília pascal, que Santo Agostinho chama aqui de mãe de todas as vigílias. E aqui nós celebramos o ápice de toda a liturgia católica. A Quaresma, preste atenção nisso, a Quaresma ela é uma preparação para o batismo. Os 5 domingos da Quaresma são destinados aos escrutínios dos adultos que vão ser batizados na Vigília Santa da Páscoa. Então o padre escolhe um domingo para cada ação durante os 5 semanas da Quaresma. A entrega do nome, a entrega do Pai Nosso, do Creio, os exorcismos e também a unção do óleo, nesses 5 domingos da Quaresma. E a comunidade vai vivenciando junto com os catecúmenos que estão agora próximos ao batismo, a comunidade vai vivenciando essa graça da fé. Por isso que na vigília de Páscoa, o centro ali do sinal de tudo é o batismo. Nós vamos viver a vida nova da Páscoa, o batismo, a luz, e todos os batizados vão fazer também a sua renovação das promessas do batismo. Durante a Quaresma a gente reza por aqueles que vão renascer. E depois, durante todos os domingos
da Páscoa, nós vamos rezar por aqueles que foram batizados. Daí ser uma grande bênção você receber o batismo na vigília de Páscoa. É claro que as nossas paróquias, os nossos padres ainda não compreenderam bem essa liturgia. Nós estamos estudando essa liturgia, é o chamado rito de iniciação cristã dos adultos. Inclusive agora, no meio do ano, nós vamos ter o padre Joaquim de Jesus Cavalcante, lá de Goiatuba, que é doutor em liturgia, que vai vir dar um curso para os nossos padres acerca desse ritual de iniciação cristã dos adultos, que é muito importante a gente saber. Então, a liturgia da Vigília de Páscoa ela é muito rica. Ela começa fora da igreja, com a bênção do fogo, com a bênção do círio pascal, a bênção do fogo novo, e depois a proclamação da Páscoa através do Exultet, que a gente canta na igreja, e é a proclamação da Páscoa, que é um canto de júbilo anunciando a ressurreição do Senhor. A liturgia da palavra, que é uma série de leituras sobre a história da salvação, depois a renovação das promessas do batismo e, por fim, a liturgia eucarística. Né? Renovação das promessas do batismo com o batismo, a aspersão com água benta e tudo isso. É uma liturgia muito rica. Não é aconselhável levar as crianças porque é uma liturgia longa, com muitas leituras, mas é uma liturgia muito bonita, que a gente faz uma vez só no ano. Eu penso que todos nós devemos preparar bem o nosso coração para celebrá-la com o maior entusiasmo possível. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Eis que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, e faço nova todas as coisas. Domingo de Páscoa. Eu quero, de maneira especial, pedir ao Senhor, Dona Daí, que nos dê a oportunidade de entender domingo como domingo e por que domingo. Essa Semana Santa e o domingo de Páscoa vai dar o significado do domingo para nós, como povo católico. Destaque para nós, nesta catequese do domingo de Páscoa, esse significado desse dia tão importante para o cristão e para o católico. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão conosco nessa live aqui no meu canal e no canal do Rondinei. Obrigado, Neima, da nossa escola teológica aqui, que está nos acompanhando. Ela que é do Instituto Serve Jesus Salvador. Então, muito obrigado pela presença e todos vocês que nos acompanham de diversos lugares aqui conosco. Bem, o Domingo da Ressurreição, a gente começa o Domingo da Ressurreição com a procissão do ressuscitado. A gente faz aqui em Formosa, de manhã cedinho, a procissão, lembrando aquela caminhada de Maria Madalena, que ao constatar que Jesus não estava mais no sepulcro, que Nosso Senhor aparece para ela, ela faz aquela caminhada rápida até os apóstolos para anunciar-lhes que Jesus Cristo está vivo. Ele está ressuscitado. Ele está presente no nosso meio. E assim nós contemplamos esta beleza de que Cristo, ressuscitado no domingo, estabelece o Dies Domini, o dia do Senhor. Se você olhar para a religião muçulmana, eles celebram a sexta-feira. Os judeus o sábado e os cristãos o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. É o oitavo dia. Se você conta os 7 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, deu 8. Então, o domingo é o chamado oitavo dia. É o dia do Nouveon, do ressuscitado. É o dia da nova criação. Deus faz o mundo em 7 dias.
E Jesus estabelece a nova criação e no 8º dia, de domingo a domingo, por isso a gente faz a 8ª de Páscoa, os 8 dias depois da ressurreição, dedicado a isso. No 8º dia, que a Bíblia fala o primeiro da semana, de domingo a domingo 8. Então, Cristo ressuscitou. O domingo é para nós o dia do Senhor. E se a gente vai às igrejas que conservam a tradição, você vai encontrar a pia batismal oitavada, com 8 lados. Lá em Minaçu, a capela de São João Batista, no Jardim Emília, que eu terminei de construir, eu fiz questão da cúpula da torre dela também ser oitavada, para lembrar que o batismo, a pia batismal, nos insere no dies Domini, no dia do Senhor, e a torre da igreja que aponta para o alto. Nós estamos neste mundo para sair daqui da baixura desta terra para a altura da nossa salvação. Então, o dia do Senhor, ele tem para nós esse grande significado, é o dia da nossa Páscoa semanal. Todo domingo é para nós a expressão mais viva e profunda da Páscoa do ressuscitado. Daí a gente ter esse empenho de viver a semana, né? Segunda, reza para as almas, terça a gente reza para os anjos, na quarta São José, quinta a gente adora Jesus Eucarístico, na sexta a gente contempla o mistério da dor, no sábado a gente sente o perfume de Nossa Senhora e no domingo a gente entra no fogo da ressurreição, na luz da ressurreição, porque é a nossa Páscoa semanal. Essa é a nossa Igreja Católica, que a gente deve amar profundamente. A Igreja de Cristo, ela é a voz do céu a nos falar, não desanime, não se perturbe, venha, se prepare para a sua ressurreição, para a sua Páscoa, para a sua volta, porque na verdade toda a Semana Santa, todo esse mistério que nós estamos celebrando é para nos ajudar a fazer o nosso viático, a nossa viagem deste mundo ao Pai. Hoje eu recebi pedido de oração para 5 pessoas que estão aguardando esse momento. Algumas delas certamente já saíram deste mundo, já não estão mais nesse mundo, que estavam em grande desespero em UTI para morrer, é o momento da morte. E eu dizia para um filho que estava acompanhando a mãe, que está acompanhando a mãe nessa situação, eu falei, isso é um momento bonito. Sua mamãe, quando nasceu, ela sofreu também. Essa semana alguém mandou para mim a foto do parto da sua criança, um parto cesáreo, que é uma coisa assim, bem agressiva, né? E a gente vê como que o nascimento é sofrido, é o primeiro trauma que a gente tem. E Santo Agostinho diz, mas você nasceu já nesse trauma e já começou a morrer. Você nasce, Santo Agostinho diz, você nasceu, você já começou o seu caminho da morte. E é isso mesmo. Então, esse momento, às vezes, drástico do nascimento, ele vai culminar no momento drástico da morte. A gente nasce para acostumar com esse mundo, é difícil. A gente está acomodado dentro da mãe, você tem que acomodar agora dentro de um mundo que você não conhece, onde as mãos te pegam, onde o vento toca seu rosto e por aí vai. É uma situação difícil. A gente acostuma com esse mundo. Por isso que, assim como a criança não quer sair do ventre da mãe, no parto, também nós acostumamos com esse mundo nosso aqui, a gente vai apegando a tanta coisa, e na hora da gente morrer, na hora que a gente tem que deixar esse corpo nosso, essa tenda que nos aguardou durante a vida, a gente tem um pouco de angústia, mas a gente nasce e acostuma com as belezas e as bênçãos deste mundo. E a gente vai morrer e a gente vai mergulhar na eterna alegria, no eterno amor, na eterna face da Santíssima Trindade. Isso não tem preço. Amém, meu amigo. Obrigado. Nós estamos concluindo aqui a nossa live. Eu peço que vocês se inscrevam também aí no canal do Rondinei. Dá uma ajudinha para ele aí, se inscreva lá no canal dele. Ative o sininho para escutar as coisas dele. O Rondinei é uma pessoa que eu amo muito. Nossa amizade começou em que ano, Rondinei?
Primeira vez que nós conversamos foi uma festa que teve em Santa Teresa. Eu acho que era aniversário do Monsenhor aqui da nossa diocese. Teve uma missa bonita e depois teve um jantar numa quadra. O senhor me chamou e falou, senta aqui. E perguntou para mim assim, quem é você? Eu contei para o senhor que eu estava vivendo um tempo de missão em uma comunidade aqui no estado de Goiás. O senhor me deu os conselhos que o senhor sempre me dá, né? Graças a Deus, sempre conselho para viver as coisas de Deus, né? E assim nós começamos. Nós nos aproximamos mais, Dom Adair, foi quando o senhor estava em Rubiataba. Porque ficou mais perto, né? Minaçu era muito longe. Quando estava em Rubiataba, sempre que o senhor precisava de alguma situação de um seminarista que precisava de ir ao médico em Séries, né? Como eu morava em Rialma, aí a gente sempre conversava, levava o seminarista, trazia, né? Às vezes alguém tinha que dormir por causa dos exames no outro dia cedo. Aí isso nos aproximou muito. E também os encontros, né, em Rubiataba, que vocês sempre... Lá em Rubiataba, o encontro dos homens, né? Eu recebi um testemunho bonito essa semana daquele encontro lá. Depois eu conto em off. Tá bom. A gente vai conversar. Então, muito obrigado, Rondinei, pelo seu carinho, pela sua amizade. Um abraço a Paula, sua noiva. Vocês estão nesse momento bonito de preparação já imediata para o casamento no dia de São José Operário. E quem vai no seu casamento é a doutora Regina. Lá de... que coisa boa. Depois você vai mandar o seu convite para ela, porque ela vai me encontrar. Sim. Ela falou, como que eu faço para encontrar o senhor, que eu vou trabalhar em Goianésia? Eu falei, bom dia, primeiro eu estarei em Santa Rita. Mas o que você vai fazer lá? Casamento do Rondinei. Não acredito. Não é possível, eu quero ir lá. Então, depois eu vou te passar o telefone dela para você mandar o convite. Faço questão. O Reginaldo, eu agradeço, que o Reginaldo fez o know-how de tudo isso aqui. Isso aqui não é fácil. Foi ele, graças a Deus. Organizar essa live aqui não é nada fácil. Vocês vê tudo arrumadinho. Isso dá um trabalho, ajustes, tudo isso. E graças a Deus deu tudo certo. Então eu agradeço ao Reginaldo, que vai também transmitir seu casamento dia 1º. Obrigado, meu amigo. Às 10 horas, né? É às 10 horas? 11 horas. 11 horas. O casamento é às 11. Exatamente. Ah, ótimo. Teremos a celebração da Eucaristia e o rito do matrimônio, né, dona? Pronto. Então nós vamos preparar para a bênção final. Quero agradecer a todos. Não deixe de se inscrever no canal aí do Rondinei. Vamos dar essa força para ele. Ele precisa também do apoio de todos nós. O link do canal dele, Dona Daí, está nos comentários do canal do senhor. Ótimo. Então as pessoas aí, a hora que encerrarem a live, eu vou dar um tempinho aqui, colocar uma imagem, para vocês não saírem. Vai lá nos comentários, clique no link lá do canal do Rondinei Arantes e já se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações, assim quando o Rondinei postar um vídeo, ele sempre está colocando vídeos lá de Dona Daí, viu, gente? Gravando com Dona Daí, contando um segredinho aqui, Rondinei. Para os Sim, é isso mesmo, velho. Então, assim que terminar, já vão lá, se inscrevam no canal do Rondinei Arantes. Com a Neima, nossa querida irmãzinha aqui, que a gente agradece muito o trabalho dela, na cúria e tudo, eu faço as palavras. Reginaldo é top. Ele nem se aparece, a gente nem vê, ele está ali atrás dos computadores, no estúdio. Quem é top é o Espírito Santo, eu sou apenas um instrumento na mão dele. Vai assim, vai indo. Isso aí. Então tá bom. Rondinei, muito obrigado. Obrigado a todos os nossos internautas, que é a razão de ser dessa live. Você fazer uma live sem ninguém. Nós chegamos aqui ao final com 291 pessoas no nosso canal. 1.410 pessoas passaram por aqui. E pronto, já é um bom número. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, a Rainha das Vitórias, Senhora dos Remédios, venha sobre todos vocês que nos acompanham a bênção da paz, a bênção da cura e de uma bonita e eloquente Semana Santa, muito pródiga para todos nós e muito fecunda para a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Às 19 horas eu terei a segunda missa de hoje, transmitida aqui também pelo nosso canal, diretamente da Catedral. Muito obrigado, Rondinei. Até a próxima. Amém, meu. Obrigado, senhor, viu?
Imaculado coração de Maria, Imaculado coração de Maria, és luz e guia, és luz e guia, és luz e guia dos teus filhos aqui.